O mundo da política é igual ao mundo dos artistas. Todo mundo conhece todo mundo, quando já não comeu todo mundo. É uma coisa mais ou menos assim. O governador do Rio conhece o do Amazonas, que conhece o senador do Rio Grande do Norte, que é amigo do deputado do Rio Grande do Sul. E se eles têm ainda, não digo o mesmo partido, mas a mesma base... muito bela da Alcione, pois é, aqui estou para trazer um sorriso no canto da boca de vocês, mesmo com essas notícias, vamos dizer, pouco aventuradas que o Brasil nos dá. Sejam todos muito bem-vindos ao Faroeste à Brasileira. Primeiro programa, Paulo. Muito obrigado. Eu não me recordava disso. É que cada começo de programa a gente faz uma loucura diferente, claro, né? Então é difícil se lembrar de todas elas. Mas, de fato, foi bem bacana. Parabéns para mim, estou de parabéns. Mas é uma honra estarmos aqui com Pavinato, com Suano, Luiz Arthur, Maria e, obviamente, com você, a nossa querida audiência. A enquete de hoje tem a ver com o programa. O que você acha do Faroeste? Primeiro, bem modesto, melhor programa para estar informado. Segundo, equilíbrio entre informação e entretenimento. E o terceiro, mais entretenimento do que informação. Não tem opção ruim, não? Tínhamos, mas tiramos. Tiraram, pediram para tirar. Isso aí, hein? Tá tudo bem, porque hoje é aniversário. Eu tinha colocado. Então, informação e entretenimento está ganhando, melhor programa, segundo lugar. E vamos aos destaques de hoje. A Polícia Federal deflagra nova operação sobre Banco Master e decisão de André Mendonça dá esperança a Daniel Borcaro. Em nova pesquisa GERP, Flávio Bolsonaro vence Lula em eventual segundo turno. E mais governo propõe aumentar para 32% o etanol na gasolina contra a alta do preço. Daqui a pouco vamos carregar a gasolina que se autopercebe etanol e etanol que se autopercebe gasolina. Para entrar na pauta, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Takeover para averiguar possíveis irregularidades na administração do Fundo Previdenciário dos Servidores Municipais de Paulista, no estado de Pernambuco. Conforme a CNN Brasil, o órgão investiga possível relação com o Banco Master, com foco em identificar desvios e práticas ilícitas que envolvem recursos públicos. Segundo as investigações, mais de 3 milhões de reais teriam sido alocados em aplicações de alto risco, com decisões tomadas em desacordo com as regras legais e os padrões de governança que orientam a gestão de fundos previdenciários. Essas escolhas teriam ignorado critérios essenciais de segurança e transparência. O objetivo da apuração é determinar se as condutas dos gestores configuram gestão temerária ou fraudulenta. Além disso, o órgão investiga possíveis crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. Luiz Arthur Nogueira, tem alguma questão que possamos compartilhar com a audiência a respeito de quais seriam esses pontos que não foram considerados? Estamos falando de uma previdência. Tem o Rio, tem Amapá, tem outro monte, tamanho de gente. Segre, Luiz Arthur Nogueira, você me permite uma parte? Ô Segre, você consegue falar a fragrância deflagrou flagrante forjado no alforge? A fragrância deflagrou flagrante forjado no alforge. Como é que é? Flagrante forjado no alforge. Flagrante forjado no alforge. Alforge. No alforge, é. Alforge. A fragrância deflagrou... A flagrância. Fragrância deflagrou... A fragrância. Deflagrou flagrante... Isso, deflagrou flagrante que o Pavinato falou. É isso aí. É isso aí. Fala aí. Segre, se a Polícia Federal investigar direitinho, vai encontrar fundo de previdência no Brasil inteiro que colocou dinheiro no Banco Master. Porque o interesse ali nunca foi financeiro, era um interesse político. Algum político graúdo, no respectivo estado ou respectivo município, mandava o gestor do fundo de previdência investir em papéis do Banco Master, que todo mundo sabia que eram papéis podres. Por que todo mundo sabia? Porque era o banco que pagava a maior taxa de juros do Brasil. Se você paga uma taxa de juros muito alta, é porque bom você não é.
Se você fosse bom, você não precisava pagar tantos juros. Muito bem, como pessoa física, quem investiu até R$250 mil não teve problema, estava garantido pelo fundo garantidor de crédito. Agora, fundos de pensão que colocaram milhões, no caso do Rio, bilhões de reais no Banco Master, já se sabia que iriam perder dinheiro. E perderam. Agora as pessoas têm que ser responsabilizadas. Os gestores, por má conduta, má administração, mas muito mais do que os gestores, os políticos acima deles, prefeitos, governadores e, por que não, pessoas graúdas lá de Brasília. Agora, aparece aí no meio, hoje, uma informação de que Rueda estaria na delação, esta nova tentativa de delação de Borcaro, e que teria sido Rueda, presidente de União Brasil, quem colocou pessoas na Rio Previdência que foram aqueles que colocaram dinheiro no Banco Master. Pavinato, está tudo entrelaçado. É como que um colocou a um, esse que foi colocado fez trambique, aí outro colocou ao Columbre em Amapá e está sendo investigado. O Borcaro comprou todo mundo. É assim, você pensa o seguinte, o mundo da política é igual ao mundo dos artistas. Todo mundo conhece todo mundo, quando já não comeu todo mundo. É uma coisa mais ou menos assim. O governador do Rio conhece o do Amazonas, que conhece o senador do Rio Grande do Norte, que é amigo do deputado do Rio Grande do Sul. E se eles têm ainda, não digo o mesmo partido, mas a mesma base ideológica ou a mesma base de falta de ideologia, que é o caso do Centrão, cuja ideologia não é ideológica, mas puramente financeira e monetária, que é o dinheiro, você conhece mais gente ainda. E esse pessoal do centro, certamente eles devotam mais a vida dele, mais do que conhecer a população e o seu eleitor, a conhecer aqueles que administram fundos previdenciários, fundos de funcionários públicos, que vale lembrar que o funcionalismo público no Brasil é uma coisa estratosférica. Então, portanto, qualquer pessoa que queira se destacar no mundo das finanças, sem talento para finanças, mas com muita fome de vencer no clube dos bilionários do mundo, ele vai, é claro, procurar esses políticos de centro, e esses políticos de centro serão os facilitadores de tudo quanto é fundo de previdência no país, de maneira que a gente vê hoje, com esse caso do Master, é uma segunda fraude à Previdência. Nós temos a fraude ao INSS, que é a fraude à Previdência Pública, e aqui a gente vê uma fraude a previdências privadas e também a previdências corporativas, porque vale lembrar, a diferença da previdência privada, que você põe o seu dinheiro num PGBL, num VGBL, não me pergunte a diferença que eu não sei, mas se eu puder dizer, nenhum dos dois presta, e de uma previdência também privada, mas com fundo corporativo, é que essa do corporativismo, como é o caso dos servidores públicos, você nunca pode tirar o grosso desse fundo. Você só vai colhendo os rendimentos. Então é uma maneira também de você dizimar a tranquilidade de quem trabalhou uma vida e espera auferir uma renda melhor no final da sua vida. E o que a gente vem descobrindo sempre é o que o Luiz falou. O que ele disse é muito claro: só paga juros altos quando você tem baixo crédito na praça. Claro. Um país só paga uma taxa de juros alta porque ele é um país em que o risco é inerente a qualquer atividade que se faça com ele. Agora, como a gente fala aqui de previdência de servidores públicos, o servidor público, coitado, ele não tem culpa, porque não é ele quem gere para onde vai o dinheiro desse fundo. Então, o servidor público ele acaba sendo vítima desse grupo de políticos sem ideologia e que, para se enriquecer, fazem qualquer negócio. Porque quem investiu nesses títulos do Master certamente está muito rico e gerou aquela dita riqueza geracional. Se eles não forem presos, se o dinheiro deles não for apreendido, os netos, os bisnetos já estão garantidos para o resto da vida. Estão garantidos. A Isabela Vilas Boas, que sempre acompanha o nosso programa e também acompanha o Pavinato 19h30, disse: parabéns, querido programa Faroeste Brasileira. Em 2024 fui a São Paulo e assisti ao vivo
abracei estes queridos. Foi um dos melhores dias da minha vida. Recebam meu coração. Muito obrigado, Isabela. Então, Maria, agora sobre essa questão dos fundos de previdência que estão e vão danificar tanta gente. Isso mesmo. E segundo o Ministério da Previdência Social, eles estimam que cerca de 19 entes federativos aí investiram no Banco Master. Então, como o próprio Luiz Arthur tocou, não foi só a previdência dos funcionários do estado de Pernambuco, assim como também o Rio de Janeiro, né, que é o Rio Previdência, que investiu quase cerca de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é muita coisa. O Amprev do Amapá, que foram 900 milhões de reais. E o mais preocupante é que, assim, esses tipos de investimentos, eles não são assegurados pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Os funcionários que detêm ali da sua renda, né, eles vão continuar recebendo, só que esses fundos vão praticamente ficar enxutos, né, porque perderam com o calote ali do Banco Master. E é uma problemática para conseguir remonetizar, estabelecer esses fundos aí públicos dos funcionários públicos. E, de fato, uma tragédia o que aconteceu, porque a gente não tem nem o lastro de onde foram parar esse dinheiro das pessoas, economias da vida de muitas dessas pessoas. E é isso, Segré, me preocupa o que vai acontecer, porque a gente está só vendo aí a ponta do iceberg do maior escândalo financeiro dessa década, quiçá da história do Brasil, muito provavelmente o é. E ainda vamos ver, muitas pessoas sofreram com esses aportes bilionários. Eu mesma fui uma das pessoas que investi no CDB. Bilionariamente? Bilionariamente ainda não, infelizmente. Mas um pouquinho das minhas economias eu investi ali no CDB do Will Bank, mas o FGC já trouxe de volta aí o dinheiro que eu tinha investido. Mas, infelizmente, por exemplo, esse tipo de investimento das previdências não é garantido pelo FGC e... A Maíra falou das entidades. Eu acho que as únicas entidades que não compraram esses títulos foram Maria Padilha, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Pombagira e Caboclo. Pois é. Porque em abril de 2025, eu lembro que eu fui um dos primeiros a levantar a história do Banco Master aqui na Revista Oeste ainda, e o Banco Master chegou a intimar-me e a Revista Oeste em junho de ano passado, faz um ano. Caramba. 2 anos, aliás. Não, um ano. 2024. 2024. Eu comecei a levantar essa história em 24, vim para cá, trouxe essa história, acho que por volta, logo um mês depois que eu comecei, e na segunda metade de 2024, nós somos os primeiros intimados a parar de mentir sobre tão nobre banco chamado Banco Master. Caramba, olha só. Pois é. Que privilégio passar a bola para o querido professor Marcelo Soane. Vamos ver se eu consigo fazer um gol com essa bola aí. Mas hoje eu estou tão enferrujado que muito provavelmente vou chutar na bandeira do escanteio. Imagina. Mas vamos lá, eu vou pegar um ponto em cima daquilo que o Arthur falou. Não pega ponto não, porque senão a Maria Padilha vai reclamar os títulos dela. É mesmo. que ele falou... Acaba falar de entidade, vai pegar um ponto. Vai lá, vamos lá. Aquilo que ele puxou, que se puxar, todas as entidades, inclusive a Maria Padilha e todos os fundos de investimento, devem ter envolvimento. Mas por uma razão simples. Eu lembro que eu cheguei a citar aqui uma vez no programa que a metodologia, a tática e o sistema desenvolvido ou aplicado pelo Vorcaro não foi inventado por ele. Grandes milionários, em especial no sul do Brasil, ou industriais, ou qualquer que seja empresários, eles usavam dessa tática que era muito simples. Ali era praticamente um recuo a uma forma muito simples de lidar. E eu até uma vez conversando com uma personalidade, eu disse, pô, mas vocês ficam comprando mesmo política? Não, comprar é muito caro, a gente aluga. E como é que se dava o processo de aluguel? Muito simples, nas campanhas eleitorais eles botavam dinheiro na campanha de todo mundo, do PC do B ao PL, ao PRONA, ao quem quer que fosse, porque assim todos estariam envolvidos. Ninguém teria como, de alguma forma, prejudicar ou não trazer uma maneira de beneficiar. A inversão que o Vorcaro trouxe, e aí é que está o ponto, ele inverteu essa lógica de alugar. E o cara dizia para mim, não, isso é muito caro. As pessoas que estavam analisando, isso é muito caro, então é melhor alugar. O Vorcaro falou, não, eu vou comprar. A prova de que é muito caro é que nós estamos vendo aí. Ele criou um sistema que envolve recursos que vale quase do PIB brasileiro, porque todo mundo está envolvido. E a grande questão é que quando a gente olha, a gente vê aquilo que o Pavinato trouxe, em que ele disse que o centro, qual é o grande problema do centro? É que o nosso centro ele não é ideológico, ele não é programático, ele não é nada. O centro é uma porcaria que foi criada por um sistema
sistema político que foi inventado exatamente para não funcionar. A engrenagem máxima dessa máquina é o que nós chamamos de centro, que é o cara que está ali apenas para ação política fraca. Ele está nem aí para resolver o problema do Brasil, nem aí para resolver o problema do nicho eleitoral dele, ele quer apenas descobrir como que ele aumenta o poder ou permanece o poder. É um péssimo leitor de Maquiavel, porque Maquiavel nunca disse que a lógica era apenas de aumentar o poder ou chegar no poder. Tanto que Maquiavel dizia, lembre-se de Agátocle, tirano de Siracusa, alcançou o poder, mas nunca teve a glória, porque você tem que ter um objetivo que vai além do teu próprio poder, para você fazer a política e entrar na guerra e no jogo. Esse centro é que é o grande problema. E aí, quando a gente olha, a gente diz, bom, as engrenagens estão feitas para permitir esse tipo de funcionamento. Aí você pega e vem um cara como o Vorcaro, que diz, não, eu vou apostar na compra. Se você olhar, o Brasil inteiro está envolvido com o Vorcaro. Indiretamente, diretamente, inocentemente ou de uma forma culpada. Porque esses caras que se associaram a ele e fazem, por exemplo, um cara pega e diz assim, bom, mas o Vorcaro, ele está pagando muito acima do que o mercado paga. Com todo respeito, um diretor de um banco, um diretor de risco, um diretor do que quer que seja, que olha o funcionamento no banco de uma maneira que é anormal, ele tem como calcular que aquilo não presta. Qual é a jogada dele? Ou eu estou apostando porque eu tenho que ter um fundo garantidor de crédito, alguns são ignorantes que o fundo garantidor de crédito não cobre a questão das previdências, ou então eu estou apostando porque antes de quebrar, eu vou lá e tiro tudo e deixo ele se virar, ou seja, não são inocentes. Essa é a grande questão. Por isso, quando a gente olha, qual é o problema que está envolvendo agora? A Polícia Federal sabe do que está acontecendo e já tem os elementos completos. O problema maior não é buscar as comprovações, o problema maior é como que os agentes que estão trabalhando seriamente conseguem sobreviver às imposições que vêm de uma diretoria da Polícia Federal que está mancomunada com a máquina e não com o exercício policial. Esse é que é o problema, por isso que é o pedido que eu sempre faço para o André Mendonça. Não é a questão de blindar, mas de proteger os agentes da Polícia Federal no exercício das suas funções, impedindo que a direção faça as porcarias que querem fazer, como foi a substituição daquela equipe que estava avaliando os elementos comprobatórios que estavam sendo apresentados. O André Mendonça, mas peraí, eu fui pego de surpresa. Eu sou o coordenador disso aqui, fiquei sabendo de última hora. Por qual razão vocês mudaram? Aí é que está a questão. Ora, vai chegar uma hora que isso vai explodir além do que chegou. Porque até o momento você está vendo a panela de pressão jogando fumaça e saindo feijão por todos os lados. Mas a panela não explodiu ainda. O grande problema é que quando ela explodir, eu não sei se a sociedade brasileira vai suportar. Essa é a questão. Tem que suportar. A sorte é sorte de quem teve vontade de cagar, né? Porque pediu para tirar. Aqui Ricardo Langbecker disse, tenho uma irmã, Maria, de 60 anos, 2 vezes viúva e quer casar de novo. E ela quer conhecer o segredo. Ricardo, com todo o respeito do mundo, se ficou 2 vezes viúva, eu Aí passo. que é o público dele, 2 vezes viúva. Ela conseguiu a herança dos ex-maridos aí que ele vai se interessar mesmo. Não. Não, é que a idade de corte do fã-clube está em 87. Mais ou menos. Segredo, posso fazer É igual o meu. Eu posso fazer uma comparação de uma palestra, estava assistindo, tinha um pessoal da fé. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.